Vamos começar então o tema a anatomia de Cristo. A anatomia de Cristo diz respeito então ao livro de Colossenses. Hoje nós começaremos a primeira parte do capítulo 1, e eu já queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia então em Colossenses capítulo 1, dos versos 1 até o verso 14, ok? Nós vamos expor esse texto dos versos 1 até o 14. Eu estou lendo aqui, gente, na versão NVT, ok? Colossenses capítulo 1, do 1 ao 14. A gente acabou de cantar uma música que se chama Cristo e suas linhas de amor, ou Colossenses e suas linhas de amor, que é justamente uma canção a partir do livro de Colossenses, da F. Hop e do Marco Teles, que é sensacional. Ou melhor, é do Felipe da Guia com Marco Teles junto com F. Hop. Uma canção maravilhosa e que tem tudo a ver com a supremacia de Cristo. Essa carta ela diz respeito a algumas coisas. Por exemplo, fala, e por isso que se aplica tão maravilhosamente para nós, fala a respeito de que a mensagem que nós carregamos, ela é maior, mais poderosa do que qualquer ideologia do nosso tempo. Fala de que Cristo é supremo sobre tudo e qualquer coisa, e fala também sobre um poder que a igreja de fato tem por pertencer a Cristo, por crer em Cristo, por ter tido essa graça de crer. Então, nós vamos falar muito a respeito do Evangelho e dos efeitos do Evangelho, daqueles que foram alcançados por Cristo a partir de Colossenses. Enquanto você acha aí, eu quero contar uma história em caráter introdutório, para que você entenda mais ou menos o caminho da mensagem que nós vamos entender, e com a graça de Deus, levar ao coração e sermos transformados a partir dela. Um dia, tinha um homem na história da igreja que ele era muito mau. Ele odiava os crentes. Ele odiava a tal ponto que esse ódio ele era de fato mortal. Ele não somente odiava os crentes no seu discurso, bem como também ele era alguém que planejava a morte e a prisão de cristãos em diversos momentos. Esse cara, ele um dia participou do apedrejamento de um jovem, porque esse jovem passou a pregar Cristo, a operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Então ele, junto com os seus comparsas, tramam a morte desse rapaz, e eles então apedrejam esse rapaz até a morte. Ele concorda inteiramente com aquilo que estava acontecendo, inclusive as roupas desse rapaz toda ensanguentada caem nos pés dele. Não contente com apenas a morte de alguns, ele definitivamente quer acabar com os cristãos. Então o que ele faz? Ele vai até uma cidade vizinha para falar com os líderes religiosos e com as autoridades governamentais, para que o cristianismo, por assim dizer, pudesse ser excluído, os crentes fossem presos e mortos. Com a graça de Deus, esse homem tão mau, tão cruel, tão extremo, ele está a caminho de uma cidade para tramar ainda mais contra os cristãos. Então algo acontece. Ele está indo a essa cidade e ele ouve uma voz vinda dos céus dizendo: ei, por que tu me persegue? Ele estava a cavalo e ele cai do seu cavalo e ele fica cego porque ele vê uma luz, fica alguns dias cego. Então a partir daquele dia, a caminho dessa cidade, a sua vida é transformada para sempre. Ele passa a crer em Jesus, e agora daquele perseguidor ele passa a ser um discípulo, propagador, e mais, passa a falar a respeito justamente do poder da mensagem que o alcançou. Passa a falar a respeito da supremacia do Senhor que o alcançou. Passa a pregar a tal ponto em que ele vai preso por pregar o Evangelho. E preso por pregar o Evangelho, ele escreve algumas cartas. Esse cara, se você é rato de igreja, você já sabe que ele é Paulo.
Paulo, preso por pregar o Evangelho, escreve Colossenses. Ele era um perseguidor, mas ele passa agora a ser um apóstolo do Senhor, que encabeçaria a missão de propagar o Evangelho a nações gentílicas, aos gentios, e como resultado, aqui estamos eu e você, atraídos por uma mensagem que é capaz de transformar o pior dos pecadores em homens santos, e que morrem por causa do Evangelho. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você essa noite, tem tudo a ver com o que aconteceu com Paulo, o autor dessa epístola, e que está escrevendo hoje, alguém que experimentou, que evidenciou, que essa mensagem ela é poderosíssima. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você a partir de Colossenses capítulo 1 é o poder da mensagem do Evangelho. O poder da mensagem que nós, os cristãos, carregamos, diante de um mundo de tantas mentiras, de tantas ideologias, no mundo de tanta perversidade, no mundo onde chama mal de bom, bem de mal. Nós somos aqueles que carregamos a mensagem mais poderosa que o mundo pode conhecer, a mensagem do Evangelho. E a grande verdade é que muitas vezes nós perdemos de vista o tamanho, a grandiosidade, a supremacia de quem falamos. Então, muitas vezes passamos anos e anos sem pregar o Evangelho, passamos anos e anos sem viver a partir do Evangelho. Essa noite eu quero relembrar o óbvio para a gente, o poder da mensagem que nos atraiu. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui eram terríveis antes de Jesus? Esse é o poder da mensagem do Evangelho. Ela é capaz de transformar o pior dos pecadores em homens que dão a vida pelo Evangelho. Amém? Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus: eu, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas, o mesmo Evangelho que chegou até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês virão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Maravilha, hein? Uma introdução, motivos de gratidão, para que Deus continue a fazer esse povo crescer. O que nós podemos aprender com tudo isso, hein? Vamos orar para que o Espírito nos ajude a entender essa palavra e apliquemos a nossa vida, amém? Espírito Santo de Deus, Tu, que é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Tu que é aquele, Espírito Santo, que é capaz de transformar os piores em homens parecidos dia após dia com o Filho Jesus. Nós somos gratos, Espírito Santo, porque Tu também inspirou Paulo a escrever essa palavra. Somos gratos porque quando inspirou, Tu pensava na gente também, na igreja que viria,
E nós somos gratos porque hoje essa palavra pode nos encorajar, nos confrontar, nos acalmar, nos trazer esperança. Obrigado por essa mensagem que nos alcançou. O nosso desejo é que continuemos a crescer no Senhor, resgatemos o poder, a supremacia da boa nova que nos alcançou, a boa nova de que éramos pecadores a caminho do inferno e o Senhor nos amou por meio de Cristo. Agora que essa palavra entre nos nossos corações e promova a transformação que precisa, nos leve a se parecer com Jesus. Por favor, nós oramos nisso, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Colossenses, essa é uma carta que Paulo escreve, como ele já coloca no início do texto. Eu, Paulo, escrevo essa carta, e Paulo escreve num momento muito importante da história da igreja. Paulo tinha feito já algumas viagens missionárias, e ao chegar perto do fim de uma das viagens missionárias, ele está pregando e falando a respeito do Senhor em Jerusalém, que era o QG da religião judaica, e os mais extremistas e radicais dos partidos farisaicos estavam em Jerusalém, e eles não se agradaram nada de daqueles que eram deles, Paulo, agora transformado, passa a pregar uma mensagem diferente. Eles não se conformam que Paulo está agora transformado e pregando a respeito desse tal de Jesus. Não faz sentido, até onde tu perseguia esses cristãos, aqueles do caminho com a gente, agora tu tá crente, cara, não faz sentido. Então eles passam a perseguir Paulo, e Paulo, depois de uma série de julgamentos e rebeliões, manifestações, por assim dizer, do povo, para que ele fosse preso e morto, ele então, como cidadão romano, pede para ser julgado em Roma. E então ele vai para Roma, no final já do livro de Atos, e quando ele está lá em Roma, ele passa 2 anos numa prisão domiciliar, e nessa prisão domiciliar ele escreve as famosas epístolas da prisão. Veja, o apóstolo Paulo, que foi atraído pela mensagem do Evangelho, foi preso por pregar o Evangelho, e agora de dentro da prisão está escrevendo as epístolas da prisão, carta para igrejas, carta para pessoas, para encorajar a respeito justamente do Evangelho. Ele escreve na prisão Filipenses, ele escreve na prisão Efésios, Colossenses e Filemon. Ele escreve as epístolas da prisão. O motivo dele escrever Colossenses é porque ele recebe na prisão uma visita, e ele sempre recebia visita. Como era uma prisão domiciliar, o preso podia ficar numa espécie de casa que ele mesmo alugava e bancava, e ele podia receber pessoas para visitas, e ele recebe, por exemplo, Timóteo, que está com ele escrevendo, e ele recebe nesse período um homem chamado Epáfras. Então ele está preso por pregar o Evangelho em Roma, e ele recebe um homem na prisão chamado Epáfras. Quem era Epáfras? Epáfras nada mais é do que o cara que levou o Evangelho para Colossos, ok? Ele é o homem que Paulo chama de amado cooperador, porque ele é de fato o cara que leva a boa nova a essa cidade. Veja, não foi Paulo que plantou essa cidade, mas ele entende que Epáfras é um cooperador na mensagem do Evangelho aos gentios. E de fato o Epáfras vai lá, prega o Evangelho, e essa cidade está sendo transformada, mas nem tudo são flores. Epáfras, ele traz para Paulo na prisão uma espécie de relatório a respeito dessa igreja. Ele chega na prisão e fala: olha, de fato os irmãos lá têm crescido no Evangelho, eles têm se desenvolvido na fé, eles creem, aliás, eles não somente creem, mas eles passaram a desenvolver um amor uns pelos outros, muito legal, muito lindo. Só que Paulo tem um problema. Nós estamos enfrentando um perigo muito grande. Nós estamos enfrentando a chegada em Colossos de falsos mestres. Colossos era uma cidade, no tempo de Paulo, já insignificante, nem tão, na verdade era a cidade menos importante que Paulo escreve. Ela ficava, por exemplo, você vai lembrar, a última igreja que nós trabalhamos em Apocalipse era quem? Laodiceia. Ela ficava entre Laodiceia e Hierápolis. Era uma cidadezinha pequena, não tão importante, tinha sido no passado, mas agora não era. Mas nós estamos enfrentando, ainda que ela não seja uma cidade importante, os falsos mestres estão se infiltrando em todas as cidades daquela região,
E eles chegaram em Colossos pregando algumas coisas meio estranhas por lá, Paulo. Basicamente, o que eles estavam pregando era um evangelho onde o homem, as obras do homem eram o centro, e não Jesus Cristo, e não a graça de Deus. Russell Shedd vai dizer que o que atacou a igreja de Colossos era uma mistura de judaísmo legalista com uma espécie de filosofia grega, pagã. O início já do gnosticismo, que pregava a ideia de uma salvação ou crescimento espiritual a partir da sua própria mente. Também havia ali uma outra filosofia grega chamada ascetismo, que era o crescimento espiritual a partir da negação de coisas. É por isso que Paulo combate a seguinte fala deles: não deixe que eles enganem vocês dizendo, não toque, não coma, não manuseie, porque era isso que esses falsos mestres estavam pregando. Ou seja, se vocês, é muito doido, porque acontece isso muito hoje em dia, se vocês deixarem de fazer algumas coisas, se vocês deixarem de cometer algumas práticas, então vocês serão crentes de verdade. Exemplo, o cara vem na igreja, não crê em Jesus, não é um discípulo genuíno, mas tem uma coisa que ele deixou de fazer, de fumar. Olha, ele é um crente de verdade. E não necessariamente. Olha, ele deixou de beber, então ele é um crente. Quando nós sabemos que ser crente não é sobre deixar de fazer coisas, mas é sobre seguir o nosso mestre, a uma caminhada de autoesquecimento, dia após dia, da negação do próprio eu, dia após dia. E pior ainda, atribuir a essa negação a sua própria força, sem considerar Deus nos dando força nesse processo, ou nos transformando e nos tornando parecidos com Cristo a cada dia. É como se eles estivessem pregando algo mais ou menos assim: à medida que vocês são a cada dia melhores, a cada dia mais vocês são salvos, a cada dia mais vocês são mais espirituais. E não é sobre isso. Paulo aqui combate, por exemplo, a circuncisão, que nada mais era do que a representação mais vívida da salvação pelas obras. Ou seja, porque eu sou circuncidado, porque corta a ponta do negócio ali, é que eu pertenço ao povo da aliança. E essa não é uma compreensão cristã. Eles estavam infiltrados dentro de uma igreja cristã, dizendo que, olha, vocês até podem seguir Jesus, mas deixa eu falar, deixar de fazer coisas, ou então ter uma mente mais elevada e mais inteligente, torna vocês salvos sim. Vocês se circuncidarem é necessário sim, para que vocês sejam um povo de Deus, senão não são. E Paulo agora vai combater, e esse é o motivo pelo qual ele escreve a carta, porque ele recebe esse relatório de Epáfras e escreve dizendo: olha, eu preciso dizer que a mensagem que vocês carregam é maior do que essas filosofias pagãs. A mensagem que nos atraiu é maior do que qualquer tipo de mensagem que coloca o homem como aquele que conquista alguma coisa. A mensagem que os atraiu, portanto, ela é uma mensagem de que Deus vem a nós e nos transforma, de que Cristo é supremo e não a mente humana, de que Cristo é o centro e não as nossas atitudes. Nos nossos dias isso é traduzido como eu conquistar a salvação por meio dos meus próprios caminhos. Quer ver uma máxima desse tempo que é combatida também nesse texto? Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Somente Cristo é o único que pode salvar. Então ele encoraja essa igreja falando então a respeito de três coisas principais: a supremacia da mensagem do Evangelho, a supremacia de Cristo e a supremacia da igreja. A mensagem de Colossenses básica então é: ao invés de vocês abraçarem essas filosofias humanas, ao invés de vocês confiarem na própria obra de vocês, gente, saibam, Cristo é supremo sobre todas essas coisas. Cristo é suficiente. Se temos Cristo, então temos tudo, não precisamos de nada a mais. Essa é a mensagem basicamente de Colossenses. Então ele começa o texto dizendo: eu, apóstolo de Cristo,
escreva essa carta ao povo, e aí ele começa fazendo uma coisa muito legal. Ele diz: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé. Pois temos ouvido falar de sua fé. Veja, era uma cidade insignificante, uma cidade que era menos importante, mas Paulo começa agradecendo porque eles creram em Cristo Jesus. E mais, desde que vocês ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas, a expectativa e a esperança de vocês está naquilo que está reservado nos céus. Faça uma análise rápida sobre a sua vida. Você é um crente, você vem à igreja, você tem a sua carta de membresia, você pertence a Onda Dura, ou você pertence a alguma outra igreja, é fiel, tem a carteirinha de membro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: será que desde que você ouviu as boas novas, a sua expectativa sobre felicidade, alegria, bens, futuro, estão em primeiro lugar naquilo que está reservado nos céus? Ou você encara, por exemplo, os governos, o relacionamento, a empresa, numa perspectiva meramente terrena? Porque se for, nós temos um grande problema de fé. Se nós vivemos a nossa vida considerando, por exemplo, que a nossa empresa, ela é meramente uma forma de ganho pessoal, em enriquecimento pessoal e assim por diante, nós não estamos olhando para aquilo que Deus nos deu numa perspectiva eterna. Nós estamos de passagem. Isso não pode, não deve se tornar um Deus para mim, nem tampouco tornar uma fonte apenas para mim mesmo, mas à luz do Evangelho, nós também devemos ser como um rio que abençoa. Se nós olhamos para o casamento como numa perspectiva meramente terrena, não tendo uma expectativa ou um olhar de que somos peregrinos desse mundo, o casamento facilmente, ou um relacionamento, ou a busca por um relacionamento facilmente será um Deus para nós, e gastaremos a nossa vida não pelas boas novas como Cristo deseja, quando ele estipula o custo do discipulado em Marcos capítulo 8, mas viveremos atrás de um grande amor. O apóstolo Paulo, interessante, até falando sobre isso, ele fala para os casados viverem como se eles estivessem solteiros. Sabe o que ele está dizendo ali? Vivam com disposição pelo Evangelho, porque o casamento pode sim se tornar uma distração. Se nós olhamos para a igreja como meramente uma organização terrena, ou numa perspectiva meramente terrena, então as dores, os sofrimentos, os conselhos, os dias bons, eles não têm nada de esperançoso, eles não têm nada de verdadeira alegria. E quando alguém te frustrar ou te decepcionar, o teu coração, por ser tão terreno, vai trocar de instituição. Por quê? Porque o seu coração não está nas coisas do alto. E essa igreja, Paulo agradece porque desde que eles ouviram as boas novas, eles são conhecidos por ter uma fé que tem esperança e expectativa naquilo que está reservado nos céus. Você reflete sobre o céu? Você pensa sobre a eternidade no seu dia a dia? Nós somos a igreja de Cristo, somos peregrinos nesse mundo. Nós estávamos estudando sobre educação no seminário, e quando um cristão vai, por exemplo, criar uma grade curricular de estudos, ele precisa pensar, olhar, ter um óculos que pensa que enquanto ele ensina, ele está ensinando peregrinos que não pertencem a este mundo. Enquanto discipulamos nosso grupo pequeno, ensinamos alguém, ensinamos a partir de uma coroa que está reservada nos céus, e não de prêmios terrenos. Porque imagina, se os nossos resultados terrenos é que importassem no reino de Deus, eu seria o primeiro frustrado, porque muitas pessoas que eu discipulei não deram certo. Muitas pessoas que você pregou não se converteram.
Mas a caminhada cristã é uma caminhada que, apesar das dores ou decepções ou falta de resultados, nós temos o maior dos resultados, por assim dizer, que é aquilo que está reservado para nós nos céus. E Paulo está desmontando toda essa heresia e falsos ensinos, dizendo o seguinte: como eu ouvi falar da expectativa de vocês, e eu agradeci a Deus. Que bom que a expectativa de vocês não está nessa terra. Veja, vocês estão caminhando no caminho certo. E não somente isso, porque ele também diz assim no verso 4: pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Em outras palavras, vocês tiveram fé, e essa sua fé resultou em atitudes práticas de amor uns pelos outros. No mundo tão egoísta, tão humanista que aquela igreja vivia, Paulo está dizendo: que bom que vocês estão vivendo de maneira diferente, que bom que vocês estão olhando para os outros, que bom que vocês estão amando. Paulo então agradece porque eles creram, e a expectativa deles estava no céu, e ele também agradece porque a partir da mensagem do Evangelho, eles não somente creram, mas a fé verdadeira os levou a agir de maneira coerente à fé que diziam ter. Sabe, nós vivemos num tempo onde muitas pessoas se dizem cristãs. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas colocam nas suas bios de Instagram, Twitter, que elas são cristãs, que elas são discípulas de Jesus, que elas são filhas de Deus, postam fotos com versículos, ou então, até mesmo muitos jogadores de futebol que atribuem pré-jogos, ou depois que se ganha um título, ou então, sei lá, na sua vida, eles até falam sobre Jesus, até citam sobre Jesus, até aparecem versículos bíblicos nos seus posts, antes de cada jogo de futebol, mas a vida é totalmente incoerente com a mensagem do Evangelho. Pessoas públicas, muitas vezes falam: olha, sou um cristão, sou um discípulo de Jesus, mas as suas vidas são marcadas por escândalos atrás de escândalos, vergonha atrás de vergonha pública, por motivos totalmente errados. Se tratando de nós, muitas vezes a sua vida é totalmente incoerente com a verdade do Evangelho. Muitas vezes a nossa vida, nós dizemos que somos crentes, e como diria aqueles pregadores mais pentecostais, tem Bíblia de crente, roupa de crente, igreja de crente, mas não é crente. Jesus, inclusive, fala muito sobre isso. Esse povo me adora apenas com a boca, mas o coração está longe. E é do coração que saem as decisões mais importantes, os desejos mais sinceros. Em outras palavras, não adianta ser crente nominal. É aquela máxima lamentável do evangélico não praticante, se é que existe. Qual que é o ponto? Essa igreja tinha crido no Evangelho, e o Evangelho tinha transformado a forma em que eles viviam. O Evangelho é essa mensagem poderosa, que não somente você crê com a sua boca, mas você vive a partir do Evangelho. Eu tenho dito, e cito essa frase de Calvino em alguns momentos: o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Não é meramente com a sua boca que você confessa, ou canta os louvores com a cara meio torta assim, de adorador sincero. Eu te amo, Jesus, mas a vida é totalmente errada, descomprometida com o Evangelho. O que Paulo está agradecendo aqui é uma igreja que tinha tido fé, e suas expectativas agora estavam naquilo que estava reservado nos céus. E não somente isso, enquanto viviam na terra, eles amavam uns aos outros. Eles tinham uma das marcas mais importantes de um verdadeiro cristão no Novo Testamento: o amor a Deus e o amor ao próximo. Temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Essa mensagem que atraiu essa igreja
foi uma mensagem poderosa a tal ponto de falsos ensinos estarem sendo pregados naquele lugar, e eles, com a sua boca e com a sua vida, rejeitarem e continuarem com a expectativa no lugar correto. Na continuação do texto, o apóstolo Paulo então fala: olha, essa é uma verdade sobre vocês aí, essa mensagem é tão poderosa, essa mensagem é tão suprema diante dessas ideologias, que quando a mensagem chega em algum lugar, ela gera frutos poderosos. Ele diz no verso 6: agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês, que vocês creram e estão vivendo a partir delas, essas mesmas boas novas estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês. Veja, o que Paulo está dizendo não é que os frutos necessariamente estão crescendo, mas o motivo pelo qual há frutos é que as boas novas estão chegando. E onde essas boas novas chegam, necessariamente há pessoas que creem, há pessoas que se convertem, há pessoas que são transformadas. Ou seja, essa mensagem, ela por si só é poderosa, porque talvez muitos deles, por terem essa tentação atraindo ali com esses falsos mestres, numa ideia de que as suas obras podem levar vocês a ser melhores, ele está dizendo: no Evangelho não é assim. No Evangelho, a própria mensagem é que é poderosa, a própria mensagem é que é suficiente para transformar e para fazer o crente crescer. A palavra grega que ele utiliza aqui é carpoforio. Essa palavra grega, ela significa que a mensagem, ela é por si só, aquilo que está sendo pregado, essa semente, essa notícia, ela por si só, ela é uma notícia que vai crescendo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: ao contrário desses falsos mestres, que falam sobre as obras virem de vocês, para que então vocês cresçam, ele está dizendo assim: a partir do momento que vocês creram, necessariamente essa mensagem é poderosa para promover crescimento de dentro para fora. É por isso que a gente confia nessa verdade tão poderosa. É por isso que você era terrível, como você disse no início da mensagem, e agora foi transformado. Vamos lá, se nós pararmos para pensar minimamente a respeito da nossa vida, nós vamos saber que nós não tínhamos nada de bom. Nós, por nossa própria força, tentamos muitas vezes melhorar, ser feliz, tirar de nós mesmos um sentimento de culpa que tem em todo ser humano, e nós não conseguimos. Mas quando a mensagem da boa nova nos atrai, necessariamente ela cresce como uma árvore frutífera. Ela cresce a tal ponto que vai transformando adúlteros em homens fiéis, mentirosos em pessoas verdadeiras, em perseguidor ao perseguido pela mensagem do Evangelho, ao ateu num discípulo fiel de Jesus que não negocia a verdade por nada. E sabe por que isso? Porque a mensagem por si só é suficiente. Porque talvez a tentação de muitos nos nossos dias seja exatamente essa: porque nós somos bonzinhos, ou então na hora de pregar, cara, essa pessoa nunca vai se converter, ou então porque é moralmente correto, meu Deus, ele é incrível, só falta Jesus. Muitas vezes nós pensamos que a mensagem do Evangelho, ela gera mais fruto talvez em pessoas que já são corretas diante da lei, já vêm de uma família boa. E a grande verdade é que não, a mensagem é que é poderosa. Não é sobre o quanto os crentes de Colossos estavam agindo e fazendo algo para que essa mensagem crescesse, mas antes, é a mensagem que chegou, eles creram
e então passaram a caminhar de maneira totalmente diferente e transformada. E o que Paulo está dizendo é: eu preciso dizer para vocês que essa mensagem está frutificando não somente aí, mas por onde ela tem passado. Ela é tão poderosa por si só, que tem gerado frutos em toda parte. Em outras palavras, as filosofias que eles estão pregando aí, esses falsos ensinos que estão anunciando aí, nunca terão o mesmo resultado. Sabe por quê? Porque o homem é fraco, podre, imundo, e por si só nunca conseguirá agradar verdadeiramente ao Senhor. Ele precisa que essa boa nova entre e gere frutos. E o que Paulo está dizendo é: a boa nova, aquilo que alcançou vocês, agora está sendo espalhado por toda parte. Porém, além de Paulo agradecer por eles terem crido, por eles terem frutos dessas boas novas, e pelas boas novas estarem se espalhando para tudo que é lado, Paulo, além de agradecer por tudo isso, ele faz alguns pedidos, evidenciando ainda mais que Cristo, o próprio Deus, precisa agir, para que não somente nós creiamos, mas continuemos com fé, continuemos a crescer. Por isso, desde que ouvimos falar, verso 9, a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Olha que interessante, Paulo está dizendo: vocês já estão indo muito bem, é verdade. A fé que vocês têm, o amor que veio dessa fé uns pelos outros que vocês têm, já está muito bem, é verdade. Vocês já estão crescendo e vocês estão sendo conhecidos por ser uma igreja que tem fé, que tem boas obras. Mas a minha oração por vocês é para que vocês continuem crescendo. É para que vocês entendam que não basta somente crer e praticar, mas ao contrário dos falsos ensinos que colocam vocês no centro, toda a sabedoria que ele pede, todo o conhecimento vem de Deus, e é por isso que o crente precisa a todo tempo, a todo instante, se relacionar com Deus. Nós caminhamos na dependência do Senhor a todo tempo. O que Paulo está mostrando aqui aos Colossos, portanto, é: vocês são crentes, vocês estão dando frutos, está tudo bem, está tudo certo, mas não basta. Vocês precisam depender de Deus a todo tempo. E aqui ele usa duas palavras gregas que vão direto aos falsos mestres que estão lá. Ele faz um pedido a Deus, pedindo para que eles tenham a gnose e a sofia, ou seja, o conhecimento e a sabedoria, que os filósofos gregos estavam ensinando que era a partir disso que se conseguia salvação e crescimento. Ele está dizendo: não, a fonte da sabedoria e do conhecimento é Deus, e se não for, não adianta de nada. Trazendo para a nossa realidade, o crescimento espiritual, antes de ser uma prática tua devocional, de ser uma atitude tua, é Deus que derrama sobre você cada vez mais fé, cada vez mais amor por Ele. Nós nos relacionamos na consciência de que maior fé, mais entendimento, mais temor vem dos céus, porque senão a gente cai no seguinte erro: se eu orar mais, eu vou crescer mais. E aí você passa uma temporada onde na sua agenda não está sendo possível orar 2, 3 horas como você orava antes. Então você olha para a sua vida e diz: eu estou sendo menos crente. E aqui obviamente nós vamos aplicar isso depois, dizendo que nós precisamos orar e crescer no Senhor, é fato. Mas nós precisamos orar, estar com o Senhor, na consciência de que a fonte do crescimento espiritual é Deus. Então veja,
Era uma igreja que tinha crido, que já evidenciava bons frutos, mas Paulo diz: é exatamente porque vocês creram e estão crescendo, estão dando frutos, que eu continuo dizendo: sabedoria e conhecimento, entendimento cada vez maior, precisam vir de Deus, e é isso que eu vou pedir a Deus sobre vocês. Veja, Paulo soube que uma igreja estava indo bem, e o que ele está dizendo basicamente é: então eu preciso orar para que Deus continue fazendo esses crentes crescer cada vez mais. A igreja de Cristo não cresce longe do Senhor. E por fim, ele termina esse relato introduzindo a mensagem da semana que vem até, que é a supremacia de Cristo. Até agora ele falou sobre o poder de uma mensagem, que essa igreja tinha crido, dava frutos em toda parte, e que somente em Cristo, aqueles que creem, podem continuar tendo fé e crescendo e tendo sabedoria que vem do alto. Nós aprendemos nesse texto algumas verdades principais e centrais a respeito da mensagem que nos atraiu, e a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Evangelho é uma mensagem poderosa. Repete comigo: o Evangelho é uma mensagem poderosa, e é exatamente por isso que a mensagem deve ser crida. O Evangelho é capaz de transformar o pior dos pecadores, ela gera frutos por onde passa. Os piores só são transformados quando essa mensagem poderosa chega. Segunda coisa que nós aprendemos é que essa é uma mensagem completa. E por que ela é uma mensagem completa? Porque ela não é o Evangelho mais alguma coisa, o Evangelho mais alguma atitude para eu ser salvo. A boa notícia é que Cristo nos salva por graça, não por obras para que ninguém se glorie. Mas a salvação é tão completa, tão maravilhosa, o Evangelho é tão completo, que é você pecador, indo para o inferno, e Jesus te chamando pelo nome, e você se tornando um discípulo dele, sem merecer, sem poder fazer nada, sendo morto nos seus delitos e pecados, e é ele que te traz das trevas para a maravilhosa luz. Tem noção disso? Às vezes nós vivemos igreja, a nossa vida, sem considerar de que essa mensagem é uma mensagem completa. Hoje nós relembramos o óbvio: a mensagem é uma mensagem completa, do início ao fim. Cristo é suficiente. Essa é a mensagem do Evangelho. Apresenta que nós somos pecadores, é verdade, mas que apesar de nós, Cristo nos amou e nos salvou. Essa, portanto, é uma mensagem completa. Terceira verdade central que nós aprendemos aqui é que o Evangelho é uma mensagem de esperança. A igreja de Colossos tinha crido, e porque ela creu, a esperança e expectativa da vida dela, de acordo com o texto, estava naquilo que estava reservado nos céus. Interessante que eu apliquei essa mensagem ontem, voltando de São Paulo. Tinha uma tempestade muito grande lá em São Paulo, na hora de sair do aeroporto de Guarulhos, e eu sou meio cagado com o avião. Aí o avião, primeiro, começou uma tempestade na hora de sair. Eu falei: Senhor, ressuscita-me. Aí fui, quase que eu infartei ele. Eu falei: Senhor, amém, vamos embora. Entrei no avião. Aí, primeiro que no aeroporto de Guarulhos tem que pegar um ônibus para ir até o avião. As pessoas chegavam no ônibus encharcadas já. Tipo, de ir do aeroporto pro avião e do ônibus pro avião, eles se encharcavam. As pessoas chegavam dentro do avião encharcadas. Tinha uma crosta assim de água na pista. Loucura. Ok. E o avião vai decolar. Aí o avião decolou. Primeiro que antes de decolar, o piloto, usado pelo Senhor, diz assim: senhores passageiros, nós estamos... Primeiro, obrigado por escolher a TAM. Aí fala tudo aquilo. Aí, obrigado por escolher a TAM. O tempo não é bom. Eu falei: ah, é? Olha aí, o tempo não é bom, e a gente vai
levantar o voo agora, mas a gente vai precisar fazer alguns desvios no meio do caminho por causa das tempestades. Eu falei, que ótima notícia de falar, hein? A gente vai ter que fazer alguns desvios. Ok, ele levantou voo e, meu irmão, eu nunca peguei uma turbulência tão forte na minha vida, e eu não acredito nesse negócio que avião não cai turbulência. Para mim o avião cai turbulência sim. Ele mexe tudo, e a Cauane não tem medo, né? Ela fala assim, não, mas o avião é feito para mexer. Eu falei, não, mexer é passarinho, avião tem que ficar parado, a asa balançando é sacanagem. E dá uns barulhos de ferrugem assim, eu falo, Jesus, está amarrado, né? Olha aí, vai cair a asa. Oi, a asa está caindo aqui, não tá? Aí levanta, vai, sobe o avião, naquele tremelico todo. Aí o avião às vezes ele dá uma sacaneada com o cara, que ele vai, ele dá uma assim, eu falo, Senhor, recebe meu espírito, Senhor. Aí ele levantou, cara, e ele pegou tanta turbulência na subida, cara, que eu falei, não, agora a gente vai, não adianta. Aí eu lembrei desse texto, inclusive eu estava com o meu esboço aberto, lendo essa mensagem, e eu parei nesse trecho. O Evangelho é uma mensagem de esperança, só que não é uma esperança na terra, ou seja, o avião realmente poderia cair. Eu falei, Senhor, não ajudou. Não ajudou, sabe? Não, aí depois, a gente no meio da tempestade assim, eu parei, e eu acho que foi até de Deus para eu poder falar isso para você hoje, que no meio da tempestade, de fato, com a graça de Deus, eu pude aplicar essa verdade à minha vida. Então, eu passei a enxergar aquele momento de turbulência da seguinte forma: eu olhava para baixo, e o chão estava lá, bem longe, e o avião balançando todo, e eu falei assim, Senhor, se a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, como essa igreja creu, Senhor, é 10 mil pezinho e eu já te encontro. Senhor, para muitos isso aqui vai ser uma queda desesperadora, mas para mim, é a Big Tower que eu preciso para estar contigo, fechou. Enfim, depois a tempestade parou, graças a Deus, eu falei, Senhor, eu vou ser mais ousado amanhã na palavra, hein, agora. Mas qual que é o ponto? O cristão, mesmo diante desses momentos, ele precisa fazer esse tipo de exercício, sabe por quê? Porque essa é a verdade sobre as nossas vidas. Mesmo que aquele avião caísse ontem, mesmo que despencasse ou a asa do avião caísse, eu estaria com o Senhor agora, e isso basta. E no fim das contas, essa é a esperança da mensagem que nós acreditamos. No pior dia da nossa existência, nós estamos com Cristo. Eu contei outro dia a história do Dietrich Bonhoeffer aqui, que ele era um teólogo alemão, que ele sofreu na mão do nazismo, e ele até tinha bolado um plano para matar Hitler, enfim, e ele está na cela, cantando, com todos os amigos dele, e de repente chega um carrasco, bate na grade assim, diz, prisioneiro Bonhoeffer, e aí o biógrafo que escreve estava na cela com ele, o cara que fez esse livro estava na cela com ele, e ele escreve dizendo assim, nesse momento ele sorriu, chamou a gente de canto e disse assim, continuem a cantar, porque nós sabemos, ele até escreveu, nós sabíamos que quando alguém chamava era porque ele seria enforcado, e de fato ele foi enforcado. Ele falou assim, eu estou indo para a forca agora, mas para mim é exatamente o que eu preciso, é o que me liga diretamente ao meu Jesus que eu tanto esperei. Essa é a esperança cristã, e nós só temos isso por causa da mensagem do Evangelho. Você não pode, como indivíduo, como ser humano comum, pensar, refletir, sentar na beira de uma montanha, agora eu vou ter esperança, não, mas essa é uma verdade sobre os crentes. Nós temos uma esperança que vai para além dessa vida. Aliás, o apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, se nós temos esperança apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena. Qual que é o ponto? O Evangelho é uma mensagem de esperança. E por fim, esse texto nos mostra que o Evangelho deve ser anunciado. Epáfras anunciou e uma cidade converteu, e Paulo está dizendo, não somente aí, mas onde as boas novas são anunciadas,
pessoas são transformadas, dá fruto, e fruto que permanece. Pastor, como nós podemos aplicar isso diretamente à nossa vida aqui agora? Primeira aplicação que nós devemos fazer dessa mensagem, escrita lá no primeiro século para nós, é: primeira, crer na mensagem do Evangelho. Creia na mensagem do Evangelho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: creia na mensagem do Evangelho. Talvez você esteja do lado de um não crente. Creia na mensagem do Evangelho. Em Colossos, uma cidade insignificante, uma cidade não importante naqueles dias de Paulo, ouviu do Evangelho, e ali tinham pessoas que estavam com a expectativa no prêmio para depois da morte. Eu não sei o contexto que você veio, eu não sei a sua história, mas eu sei da maior necessidade que você tem de crer no Evangelho. A maior necessidade que o homem tem é essa. Nós precisamos crer na mensagem do Evangelho. Basicamente, a mensagem do Evangelho é o fato do próprio Cristo, sem pecado, um justo, vir e morrer em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Deus Pai fez a humanidade de maneira perfeita quando cria lá no Éden, mas o homem deliberadamente peca e quer agora ser dono do seu próprio destino, e como resultado é só rolar o feed, ligar a TV, nós estamos como estamos, porque o homem quis deliberadamente viver distante do seu Criador. E talvez essa seja a sua realidade essa noite. Eu preciso te dizer: enquanto Cristo não encontrar você, enquanto você não crê na mensagem do Evangelho, você está condenado. E por quê? Porque Deus não compactua com a injustiça humana, com o pecado humano. Deus é santo e chama o seu povo por meio de Cristo para ser santo como Ele é santo. Há uma necessidade, portanto, de nós entendermos que somos pecadores, muito pecadores, mas que Cristo nos amou demais. Tim Keller, falando sobre o Evangelho, ele resume da seguinte forma: o Evangelho é isso, somos mais pecadores, imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Em outras palavras, talvez você nem saiba, mas a culpa que você sente, a busca que você tem por um remédio e por uma solução que você nem sabe o que é, está em Jesus. Somente Ele é capaz de te salvar, de perdoar os seus pecados, de te transformar, de transformar a sua casa. Creia na mensagem do Evangelho. Sabe, aquele familiar que talvez você pensa: não, esse nunca vai se converter. Deixa eu te dizer, ele precisa ouvir as boas novas, porque certamente se ele crer, ele será transformado por essa mensagem. Que nós possamos crer na mensagem do Evangelho. Talvez você é crente, e talvez você perde de vista essas duas realidades, de que você é muito pecador e de que Deus te amou tanto. Então é tempo de você fazer uma oração como crente: Senhor, me dê mais fé. Como crente, fale assim ao Senhor: Senhor, que em 2024 eu creia mais no Senhor, eu tenha mais convicção da minha fé, que eu cresça em fé. Lembra? Crescer no Senhor é somente a partir do Senhor. É por isso que Paulo pede a Deus para crescer. Talvez uma oração que você precise fazer nesse início de ano seja justamente essa: Senhor, me dê mais convicção, que eu cresça em fé, de que o Senhor de fato me salvou, de que eu não desconfie mais da mensagem do Evangelho, mas que eu creia de fato. Que a minha fé, Senhor, não seja uma fé baseada naquilo que os meus pais me ensinaram, mas que eu te conheça e eu creia verdadeiramente. Amém? Segunda aplicação: nós precisamos crescer na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa, completa e que nos enche de esperança. E é exatamente por isso que, assim como essa igreja, nós precisamos crescer na mensagem do Evangelho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga isso também: cresça na mensagem do Evangelho. Então veja, não é somente crer, mas é também crescer na mensagem do Evangelho.
O que Paulo orava por eles? Que vocês conheçam mais o Senhor, que vocês cresçam em sabedoria e conhecimento de Deus. Ou seja, eles já estavam muito bem, mas eles precisavam continuar a crescer. Quantos aqui são crentes há mais de 5 anos? Você já tem uma caminhada, e talvez você esteja muito bem, obrigado, mas eu preciso te dizer que a sua oração, a necessidade que você tem, é de continuar crescendo. Paulo disse a uma igreja que estava crente e com bons frutos: Senhor, que eles cresçam mais. Nós amamos o nosso próximo, então peça para amar mais. Nós já perdoamos quem nos ofendeu, então peça para perdoar ainda mais. Nós já nos tornamos maridos mais parecidos com Jesus, então peça para se tornar mais parecido com Jesus ainda neste ano. Nós já pregamos para algumas pessoas durante a nossa vida muito bem, agora peça para pregar mais. Nós já vivemos igreja, ok, agora peça para se envolver mais, para viver mais para Ele. Talvez você cresceu, mas algumas situações da vida te deixaram com traumas, ou então talvez te deixaram egoísta. Então é o tempo de dizer: Senhor, que eu seja menos egoísta, que eu gaste mais a minha vida aos teus pés este ano. Talvez você vive igreja, mas você é daqueles que não quer se envolver, para não se ferir. Deixa eu te dizer, há uma necessidade premente a partir desse texto. A igreja cristã em Deus precisa crescer. Amém? Que possamos crescer. Algumas coisas práticas para que nós cresçamos: lendo a palavra, orando e vivendo comunhão. Essas são as coisas básicas para nós crescermos cada vez mais, já sendo crentes no Senhor, lembrando que é de Deus que vem tudo isso. Talvez você esteja travado há muito tempo, e essa é uma realidade de muitos. Você está travado há muito tempo, cometendo o mesmíssimo pecado, que você até chegou a chamar carinhosamente de pecado de estimação, que é coisa do diabo isso. Crente não tem pecado de estimação, está amarrado. Quem tem pecado de estimação é o diabo. Ele é o pai da mentira. Agora, os crentes talvez vivem numa prática recorrente de pecado por um único motivo: porque não estão perto do Senhor, porque só tem a carteirinha de membro, mas há anos não aparecem na igreja, não levam a sério a fé, não se relacionam com Cristo, não leem sua palavra, e cobram o Senhor: por que tu não fala comigo? É tempo de nós crescermos a partir do fato de que Ele já revelou sua palavra, de que Ele deseja um relacionamento com o seu povo, e de que Ele deixou irmãos para que nós contemos. Quer ver uma coisa? Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 ao 13 diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim, olha só, por que existe líder na igreja? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida de Cristo. Em outras palavras, sabe por que você tem um apacentador? Para que você cresça mais. Sabe por que você tem um discipulador? Para que você cresça mais e se pareça mais com Cristo, para que todos atinjam a plenitude da estatura do varão perfeito, que é Cristo. Se você é um líder na igreja, as pessoas que você cuida precisam crescer. Sabe por quê? Porque você foi escolhido com o fim de preparar os santos para se parecer com Cristo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, e não as nossas opiniões pessoais, mas a palavra de Deus, nós estamos trabalhando com o fim de que os crentes cresçam e se pareçam com Jesus em tudo. Em outras palavras, uma responsabilidade do povo e dos líderes, de toda a igreja, de crescer no Senhor cada vez mais. Uma oração que você pode fazer: Senhor, que eu cresça cada vez mais nas virtudes que eu já tenho. Talvez você seja alguém bem generoso, então é tempo de pedir: Senhor, que eu cresça mais em generosidade. Talvez você já é muito bom na doutrina, então é tempo de pedir: Senhor, que eu cresça ainda mais na boa doutrina.
Talvez você já cresceu como missionário no seu trabalho, então é tempo de você dizer assim: Senhor, que eu cresça ainda mais, que eu seja ainda mais missionário, que eu pregue ainda mais. Esse texto nos inspira a crescer. Nós devemos, é fato, fazer o básico, mas nós devemos pedir para que cresçamos ainda mais, até mesmo em virtudes que já temos. Terceira coisa que nós podemos aplicar a partir desse texto é pregar a mensagem do Evangelho, óbvio. Agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo, elas têm crescido, a boa nova tem crescido. E olha que interessante, por que nós devemos pregar o Evangelho? Primeiro porque Jesus mandou, ok? Nós entramos na missão de Jesus de fazer discípulos das nações, a partir do que? Da boa nova de Cristo, ok? O método pelo qual Deus escolheu para que pecadores sejam alcançados para Ele, é a pregação da igreja, é a pregação do seu povo. O método ordinário e principal, por assim dizer, na palavra, de pecadores serem transformados, é eu e você abrindo a boca e pregando. Já pensou nisso? Esse texto nos ensina uma necessidade: pregar com a nossa boca o Evangelho. Essa palavra, como diria o profeta, nunca volta vazia. Como a chuva, ela vai e ela gera frutos. Sabe, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo em Romanos diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Interessante, porque todos os dias nós somos enviados para os nossos trabalhos como missionários. Todos os dias nós somos enviados para a nossa faculdade como missionários. Todos os dias nós somos enviados, talvez até para outro lado do mundo, como missionários. O problema é que a gente entende missão de maneira diferente. Martim Lutero diz: quer fazer missão do outro lado do mundo, mas não faz missão do outro lado do muro. Qual que é o ponto? Nós somos missionários, ou então impostores, como diria Spurgeon. Nós somos missionários em nossos campos de atuação. Uma das missões em que o grupo de jovens da nossa igreja vive e existe, e o porquê ele existe, é para que nós formemos jovens como missionários em seus contextos, seja universidade, estágio ou qualquer coisa do tipo. Você é um missionário em missão. Você precisa olhar a vida aqui na terra como um campo missionário. Pregue o Evangelho. Por quê? Porque essas boas novas são uma responsabilidade minha e sua. E ainda que a mensagem por si só é poderosa, existe uma responsabilidade de fazermos parte de uma obra que é de Deus: pregar a palavra. Se comprometa dessa forma e trate isso com urgência. Eu contei um dia uma história no início de uma pregação do filme 1917. Quantos assistiram esse filme? É um filme com uma câmera só, da Primeira Guerra Mundial lá. O filme 1917 tem muito a ver com o Evangelho, quer ver? Esse filme, ele é o soldado britânico que recebe uma missão de atravessar um campo bem perigoso na guerra, para levar uma mensagem para um pelotão de 1.600 homens, que estava correndo risco de vida, porque os alemães estavam criando uma emboscada para eles. Ou seja, se eles não chegassem até lá com a mensagem, eles morreriam. Só que a coisa fica mais dramática ainda quando nós recebemos a informação como espectadores, que do outro lado, entre esses 1.600 homens, está o irmão daquele cara que está levando a mensagem. Isso torna a coisa muito mais urgente. Eu preciso levar essa mensagem urgentemente, senão meu irmão vai cair na emboscada e morrer. Assim é a mensagem do Evangelho.
nós devemos ter uma urgência pela pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque talvez o seu pai está indo para o inferno e você nunca abriu a boca para pregar. Os seus familiares estão indo para o inferno e você não abriu a boca para falar de Jesus, das suas boas novas. Aquele amigo que você ama tanto na sua escola e que você está ali naquela boa vizinhança, está indo para o inferno e você nunca falou. O maior ato de amor que você vai ter por ele, mesmo que ele deixe de falar com você, é você pregar. Você é um missionário, em campo missionário. Essa é uma mensagem que exige urgência, e ela é poderosa. Pregue o Evangelho. E por fim, e não menos importante para encerrar, a mensagem do Evangelho, como eu disse, ela é uma mensagem de esperança. Então, aplicando para nós, descanse na mensagem do Evangelho. Descanse na mensagem do Evangelho. Paulo, nos versículos 4 e 5, agradece a Deus por essa igreja depositar uma confiança para além dessa vida. Lembra da história do avião? Talvez você passe por dias bem desafiadores na sua história. Talvez você seja o tipo de pessoa que está em sofrimento neste exato momento. Talvez você é o tipo de pessoa que tem vivido dias terríveis, nebulosos, tristes, desesperadores, sem nenhuma esperança. Eu preciso te dizer, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Crente, descanse na mensagem do Evangelho, de que um dia toda lágrima será enxugada, será colocado um sorriso em nossa boca, estaremos com o Senhor na eternidade, onde não haverá dor, sofrimento, doença emocional, mortes, preocupações, tristezas, luto. Estaremos num lugar, na eternidade, num lugar onde será tudo perfeito, na presença do nosso Deus. Esperança em dias comuns. Lembre-se, o verdadeiro descanso está na mensagem do Evangelho. Em dias alegres, lembre disso da mesma forma, de que tudo isso aqui, de que todas as bênçãos e promoções não se comparam. Isso é muito importante porque combate a nossa idolatria. Não se comparam àquilo que nós viveremos na eternidade. Nada. Um dia a gente estava num podcast com o Ângelo Basso e ele disse assim: o avivamento de Asbury acabou, e precisava acabar. Por quê? Para os crentes entenderem que o céu não é na terra. Avivamentos precisam acabar. Sabe por quê? Porque o verdadeiro descanso não está para essa vida. Deixa eu te falar, você está com problemas no casamento? Lembra dessas 4 verdades. Lembra que a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que, quando crida, ela tem poder de transformar o seu cônjuge que é mau. Ela tem poder de transformar o seu filho que está nas drogas. Ela tem poder de transformar você com seus pensamentos e atitudes deploráveis. Ela tem poder de me transformar como pregador, como pastor. Ela tem poder para transformar você como um discípulo de Jesus ainda mais. Amém? Portanto, esses 4 verbos: o primeiro, creia; o segundo, cresça; o terceiro, pregue; e o quarto, descanse na mensagem do Evangelho. Paulo, combatendo essa heresia, fala a respeito da mensagem mais poderosa que a terra já ouviu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A mensagem do Evangelho, cara, é aquela que em você produz a verdadeira transformação. Talvez você seja essa pessoa hoje, que chegou aqui essa noite descrente do Senhor, chegou aqui essa noite com uma culpa tão grande, que todos os dias você é esse que lava o travesseiro, que sofre, que chora e pergunta a Deus por quê, que
reconhece e reconheceu essa noite que é pecador, miserável e que precisa de Jesus. Talvez enquanto a mensagem foi pregada, você percebeu que você precisa de Jesus desesperadamente. Se você quer entregar então a sua vida a Jesus essa noite, eu queria que aí mesmo no seu lugar, você entendesse uma coisa: se você fizer essa oração com fé, saiba, Jesus te encontrou essa noite, e a tua história pode ser mudada para sempre. Você passou a crer. Se você creu, você não está mais condenado, mas você será salvo. Então, com fé, repita uma oração de maneira pedagógica e didática aí no seu lugar. Diga ao Senhor assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador desde que nasci. Eu reconheço que sou falho. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Eu entrego a minha vida essa noite a Ti. Eu quero caminhar contigo a partir de hoje, Senhor. Que a minha vida seja para Ti a partir de agora. Seja o meu Deus, o meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Todos de cabeça baixa e olhos fechados. Se você fez essa oração entregando a sua vida ao Senhor essa noite, eu queria que você levantasse uma de suas mãos aí no seu lugar. Pode levantar a mão mais alta, assim nós queremos conhecer você. Pode ficar com a mão levantada, amém, amém. Se você fez essa oração, eu queria convidar você encarecidamente, os irmãos também que estão em volta, a ficar em pé no seu lugar. Pode levantar, sem vergonha, pode levantar, você que está com a mão levantada. Levante-se no seu lugar, e a igreja que está perto também abraça essas pessoas aí. Pode abraçar. Pode ficar com a mão levantada também se você não quiser levantar, e os irmãos vão até você também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos já estão chegando lá. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. O que vocês ouviram é a respeito de uma mensagem que transformou o pior dos pecadores. Se vocês reconheceram o seu pecado essa noite, entregaram as suas vidas ao Senhor, saiba, o Senhor encontrou vocês. E certamente a transformação começará nas suas vidas. Eu quero fazer um encorajamento para vocês, para depois do culto, vocês também irem aqui à minha direita, para nós conversarmos um pouquinho melhor sobre essa oração, e sobre esse momento de início na caminhada cristã. Os outros irmãos estendam as mãos para essas pessoas, e nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque hoje houve salvação nessa casa. Nós te agradecemos porque a mensagem do Evangelho continua salvando vidas ainda agora. Nós te louvamos, Senhor, porque a mensagem do Evangelho é poderosa para convencer pecadores do pecado, para convencerem, Senhor, pecadores da justiça, do juízo. E é o Senhor que gera fé para que eles reconheçam o Senhor como Salvador. Que a partir de hoje essas vidas, Senhor, não apenas de maneira nominal ou emocional, mas verdadeiramente possam te seguir, Senhor, possam estar contigo, vivendo para ti, caminhando com o Senhor, crendo no teu poder, gastando as suas vidas para te servir, Senhor, a partir de hoje. Que verdadeiramente o Senhor conduza eles para a honra e glória do teu santo nome, é que oramos, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar, nós já iremos encerrar. Você foi abençoado essa noite? Lembra da mensagem do Evangelho? Ela é uma mensagem poderosa, completa, esperançosa. Uma mensagem que é capaz de nos levar a uma transformação, genuinamente. Eu vou fazer uma oração por nós que já somos crentes, para que nós cresçamos em fé, em relação à mensagem do Evangelho. E também já vou orar para a gente encerrar, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos em Ti, nós recebemos essa graça, esse presente de poder ter fé no Senhor. Nós recebemos esse presente de crer em Ti, e de viver para Ti, Senhor.
Nós cremos nessa mensagem que é tão rica e tão maravilhosa esta noite. Que nós ouvimos a partir da Tua palavra, Senhor, é que nós devemos continuar a crescer. Então, Senhor, nos dê mais fé, nos faça crescer nas virtudes que já temos, nos acrescente cada vez mais convicção de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o Senhor. Que os crentes que estão aqui essa noite possam crescer em fé de verdade, Senhor, que possam crescer, Senhor, em santidade, em amor a Ti. Leva-nos, Senhor, a esse lugar, por favor, Senhor, nós clamamos a Ti, nos dê mais fé, nos faça crescer. Senhor, nós também Te agradecemos por este culto, agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi bom com a gente. O Senhor nos fez ouvir a Tua palavra, cantar louvores, ofertar, viver comunhão, olhar para o lado, conversar, cumprimentar. Obrigado por isso, que nós possamos de fato, Senhor, ser abençoados na continuação da nossa semana, que o Senhor possa nos conduzir a de fato fazermos a Tua mensagem conhecida, Senhor, não somente com o nosso exemplo, mas também com a nossa boca. Nos faça pregar efetivamente a Tua mensagem. Em nome de Jesus é que oramos, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe, dê um abraço em quem está do seu lado aí, e tamo junto e até domingo que vem. Deus abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.